a gente atualiza esse caso aqui no nosso Papo de TV também, tá? Vamos girando o nosso Papo da Fofoca, obrigado pela sua companhia, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa o seu joinha. A gente falou agora, né, de SBT e vamos mudar um pouquinho pra falar sobre Rede Globo. Tem famoso que não é bem quisto e bem recebido lá na Globo. Nem um pouco quisto, nem um pouco. Nada. Que a Globo, se chegar esse famoso lá, eles não abrem nem a porta. E alguns deles são surpreendentes, né? A gente olha assim e fica, ué, mas essa pessoa... Por que essa pessoa ela não é tão querida na Globo? Vamos começar com a lista com ela. Maitê Proença protagonizou muitas novelas na Globo, fez o remake de Gabriela, né? Em 2016 ela acabou sendo demitida sem aviso prévio, mas no ano seguinte ela abriu um processo de reivindicação ali de direitos trabalhistas pelo tempo que ela ficou contratada da Globo e pediu R$500 mil de indenização. Como ela entrou então ali com esse pedido na justiça, a Globo considera uma pessoa não grata, né? Esse processo aí na época deu o que falar, né? Não somente a Maitê Proença, a gente citou agora há pouco, vários outros famosos entraram com esse processo justamente porque a Globo saiu demitindo muita gente. E como tem esse esquema, né, de PJ, né, muita gente saiu e foi cortado esse vínculo sem aviso prévio nenhum, exatamente por ser PJ. PJ é pessoa jurídica, uma empresa, não é uma pessoa física, né? Então muita gente processou a Globo e estão se tornando pessoas não gratas, como é o caso justamente da Maitê Proença. A gente vai voltar a falar sobre isso. Tem uma outra atriz que nessa mesma leva fez isso, mas essa lista ainda é grande, principalmente porque tem um outro ator. O ator Pedro Cardoso, conhecido como o peculiar Agostinho Carrara, né, da Grande Família, depois do sucesso aí que ele fez pelo elenco, né, o artista apresentou 2 projetos para Globo, um ele conseguiu fazer e o outro foi descartado. Desde então ele saiu da Globo e está vetado de pisar na emissora, porque ele expôs a situação em um podcast e ele fala bem mal da Globo, né? Ele cita muitas coisas ali que ele não trabalharia lá novamente. Concorda, né? Não concorda de muitas coisas. Teve até aquela cena fatídica dele no programa Na Moral, né? Onde leva ele e um fotógrafo, né? Um paparazzi. E aí eles começam a questionar no ar quem que compra mais essas fotos, né? E aí falam que era justamente o site Ego, que era da TV Globo. E aí gerou um climão no ar, no programa da época do... E era gravado, né? Era um programa gravado, mas mesmo assim foi pro ar, a entrevista foi bem mais curta que o normal, e ficou aquele climão. Depois disso ele foi demitido da Globo, não voltou mais a pisar por lá, inclusive nem mora no Brasil, mora em Portugal atualmente, virou ativista político, né? Participou recentemente não, tem uns bons meses de um debate na CNN, né? Sim. Na TV portuguesa também, volta e meia ele tá por lá. Ele mora lá agora, né, em Portugal? Isso, ele mora em Portugal. E então assim, na Globo, acho que a gente não vai ver Pedro Cardoso nunca mais, até porque ele mesmo já não quer participar. E não são somente os atores, tá? Outros comunicadores aí, bem famosos, estão vetados de pisar na TV Globo, não é isso? É verdade, tem muita gente que tá vetada. Um deles hoje tá justamente na emissora que mais odeia a Rede Globo, tá? A gente tá falando ali do jornalista Celso Freitas, tá? Ele já trabalhou na Globo, né? Não gosta muito ali que se tem isso, mas o que acontece? Ele chegou, né, a ser desligado, né, da emissora. Ficou 32 anos ali da carreira dele na TV Globo, até ser convidado para continuar a apresentação, né, de telejornais na Record TV. Mas ele nunca imaginou, né, que essa decisão dele sair da Globo e ir pra Record ia dar uma borrada ali na história dele na própria Globo. Pô, 32 anos é tempo pra caramba, muito né, tempo, cara? Muito tempo. Muito tempo. Eles tiraram todos os registros do Celso Freitas na Globo, né? Tudo que existia ali dele na Globo não é mais colocado no ar. Tanto que, inclusive, nos 50 anos, né, do Jornal Nacional, que rolou toda aquela homenagem, a Globo não fez a menor questão de incluir ele como um dos apresentadores. Ele foi âncora do Jornal Nacional
também. É claro que a gente fala de uma época, né, Ítalo, onde a gestão da Globo era uma gestão um pouco mais infantil também, né? Era muito aquela de, é meu e eu não quero você e você foi embora. Meio que era assim, né? Sim. As pessoas faziam de conta que não existia Hoje aquela mudou pessoa. bastante, né? Um exemplo disso, Daniel, é o próprio a própria forma como a Globo trata estrelas de outras emissoras, né? Teve a Eliana participando do Criança Esperança, né? Em agosto. Teve também a participação da Jojo Todinho, que foi campeã da Fazenda, que teve um contrato fechado com a Globo, assim, em menos de um ano depois da Fazenda. A ida do Mion e da Então, assim, Sabrina. Ida do Mion, Sabrina, então a Globo hoje ela é muito mais flexível, mas nessa época realmente era um pouco mais sério. E falando em âncora, a âncora do Jornal da Globo, naquela época ali, final dos anos 90, anos 2000, era ninguém mais, ninguém menos que Ana Paula Padrão. Ana Paula Padrão deixou a Globo a peso de ouro, foi pro SBT, foi a criadora, idealizadora do SBT Brasil, o jornal que tá no ar até hoje, né? E foi... Hoje ela tá na Band apresentando o MasterChef e ela é vista como persona não grata da TV Globo desde os anos 2005, tá? Ela não pode mais voltar à emissora desde então, porque ela teria tirado uma foto ali assinando contrato com a SBT e tudo mais, e foi assim uma forma de saída que foi, digamos, traumática, digamos, para a TV Globo, porque ela era uma das principais jornalistas da emissora, né? Naquela época ela simplesmente trocou de emissora, e sempre que alguém, como aconteceu com o Celso Freitas, né? Sempre que alguém troca a Globo por uma outra casa, eles tinham esse posicionamento de exclusão, de apagar completamente a pessoa ali da história da emissora, né? Fazer esse corte total. Eu lembro muito, eu não chegava a acompanhar muito a Ana Paula Padrão no Jornal da Globo, porque ela saiu em 2005. 2005 acho que eu tinha o quê? 10 anos, né? E era muito tarde também, né? Era bem tarde também. Então, assim, eu lembro muito daquele plantão do 11 de setembro. É verdade. Né? Que ela fez o Jornal da Globo e ela postou recentemente, no 11 de setembro, na época, né, ali do 11 de setembro, ela postou um TikTok falando como que foi aquele dia. E ela fala que não acordava antes das 10 da manhã quase nunca, e que esse dia ela teve que ir para a TV cedo, apresentou o Jornal Hoje junto com o Carlos Nascimento, porque o Carlos Nascimento segurou o plantão da manhã até parte da tarde, ela se juntou a ele e fez o Jornal da Globo também. Né? Então, assim, além disso, toda essa carreira jornalística que ela teve durante um bom tempo, passou pela Record também, e aí migrou de vez para entretenimento na Band, né? Eu lembro que ela chegou até a fazer aquele documentário do Ebola na Band, né? Foi! Nossa, ela foi pra África na época, né? Bem perigoso, e mandaram ela pra lá. Acho que deve ter registro disso, porque foi... Eu lembro que o Brasil parou pra ver, né? Porque eu acho que foi assim... Uma das poucas coisas de jornalismo que ela fez na Band, né? Verdade. Depois ela teve até um programa lá, matinal, que não deu muito certo. Acho que era Super Poderosas, uma coisa assim. Foi idealizado por ela também. E aí ela tá no MasterChef, assim, já tem mais de 10 anos se bobear. Então, tá aí persona não grata na TV Globo, mas continua fazendo sucesso, né? Com certeza, se hoje ela pedir para sair da Band, as outras emissoras vão fazer fila para tentar contratar a Ana Paula Padrão. Tá aí, então. Próximo nome! Carolina Ferraz, atual apresentadora do Domingo Espetacular. Migrou, fez o caminho oposto, né? Saiu do entretenimento e foi pro jornalismo agora como âncora, como apresentadora, na verdade, né? Ela ficou 27 anos na Globo, não teve o contrato renovado em 2017, entrou com uma ação trabalhista contra a Globo, pedindo a bagatela de 5 milhões de reais, tá? E alegou ali que eles nunca reconheceram o vínculo trabalhista pela CLT. Esse processo tramita até hoje na justiça, então ela é uma persona não grata. A gente não sabe se a Globo, por exemplo, reprisaria uma novela com ela, né? Ou se cortariam os personagens dela, né? Porque eu acho que não, né? Será? Eu acho que não, porque é muito mais profundo do que isso, né? Por exemplo, a Globo costuma reexibir novelas que tem outras estrelas, né? De outras emissoras. Hoje o Rodrigo Faro, por exemplo, é a estrela da Record e eles exibiram, né? Chocolate com pimenta, né? Então, assim, eu acho que essa questão é muito mais difícil, porque não dá pra cortar todas as cenas que tem ela. Eles não vão deixar de exibir uma novela por causa de uma pessoa apenas, né?
Acho que é bem mais, bem mais volátil essa questão. Mas foi isso que eu falei logo lá no início, né? Quando eu disse da Maitê Proença. Ela processou a Globo na mesma época da Maitê Proença. Foi praticamente juntas. Né? Mas ela pediu $500 mil e a Carol pediu 5 milhões. Isso. A Maitê queria 500 mil e a Carolina Ferraz pediu 5 milhões, inclusive ela na Record é contratada CLT, tá? Ela ainda é carteira bem, né? assinada. Menos um processo pra Record, já tá respondendo menos um processo tantos, pra né? Record. Eu lembro que alguns meses atrás surgiu uma história de que ela seria demitida e que tudo mais, aí ela falou, gente, olha, não tem nada disso de fim de contrato, porque eu sou carteira assinada, é CLT, não tem nada disso de final de contrato. Então ela tá lá até haver, né, um término do contrato, ou melhor, um término desse... Quererem mandar ela embora, né? Quererem mandar ela embora, e aí é diferente, né? Porque tem que pagar os direitos trabalhistas, tem todas essas questões, e como você falou, evita um próximo processo que a Record já tá pagando vários, né? Muitos processos, inclusive, tá? Mas a gente segue de olho nesse processo dela contra a Rede Globo, são 5 milhões de reais, é muito dinheiro, gente. É dinheiro pra caramba mesmo. E aí, será que ela ganha ou não? Deixa aqui nos comentários o que você acha e pra quem que você torce, né? Você torce pra que ela ganhe ou você torce pra Rede Globo, a Vênus platinada? Ai, não. Torcer pra empresa ganhar tem que ser realmente sem coração nenhum, né? Tem que ser empresário, né? Igual aquela palhaça daquela empresária. Tem uma empresária, uma tosca, que grava... Ela é uma profissional da beleza. Ela fala que cobra R$8 mil pra fazer um procedimento estético que um profissional bom cobra metade, muito menos da metade. Com R$200 você faz um procedimento muito bom num profissional. Essa palhaça, ela dá entrevista em TikTok falando, né, pra podcast, o pessoal recorta para no TikTok, falando que, mas ninguém sabe os perrengues do empreendedor. A gente paga benefício, a gente dá day off de aniversário, dá vale refeição, dá uma palhaça, né, uma tosca. É porque eu não gosto de ficar entrando nesse enfrenta vários processos trabalhistas essa mulher que eu falei. É isso, essa questão de processo trabalhista é um negócio muito sério, a gente falou do Ney Inácio no começo, é um negócio muito sério, existem realmente pessoas que não têm condições, ciências, né? Pessoas que trabalham ali de um modo... Óbvio que a gente tá falando de pessoas que ganham aqui milhares, centenas de milhares, milhões de reais. Claro. Mas ainda existe no Brasil pessoas que aceitam trabalhar por valores ínfimos, porque elas precisam comer. Exatamente. As pessoas estão passando fome e trabalham por um prato de comida. Porque tem muita gente que utiliza disso, utiliza da pobreza do outro para enriquecer. Sim. Então, em vez de contratar um funcionário e pagar os direitos que seria o certo, pagar um salário mínimo, vai lá e contrata uma pessoa pela metade do preço, né? Não fazendo de forma ilegal. A gente sabe que isso acontece muito e continua enricando. Então, assim, é má fé do mesmo jeito. Com certeza. Mas aí eu posso falar isso aqui, aí vão começar a me crucificar aí nos comentários, mas eu acho que as pessoas têm que ter um pouquinho mais de consciência de classe, porque o trabalhador tem direitos, assim como o empresário tem. Mas é isso, fica aí o registro. Eu ainda tô muito chateado com essa história do Ney Inácio, é muito pesada essa história toda. Melhoras pra ele também. Melhoras